Abril é um mês que não tem tantas datas comemorativas e muitos lojistas ficam sem ideias de como fazer para chamar a atenção do seu público para vender mais. Mas não quem acompanha aqui a Vitrine Perfeita. Então, nesse vídeo, a gente vai compartilhar ideias para você vender mais em abril. Vamos lá? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Loja Única. Aqui nós falamos das estratégias para ajudar você a unir loja física e online para ser a primeira opção do cliente, alavancar as vendas e ter faturamento de Natal todo mês. Tudo através do marketing de loja única. Eu sou o Francisco. Eu sou a Luísa. E nós recebemos muitas mensagens de lojistas. E agora que estamos chegando o mês de abril, passa ideias, estratégias, o que a gente pode fazer nesse mês de abril. Afinal de contas, a gente está falando de um mês que é um mês de transição. Passou essa parte inicial do começo do ano, acabou o carnaval, etc e tal. Está quase chegando maio, que é um mês muito bom, porque tem o Dia das Mães para a maioria das lojas. E o que fazer nesse mês de transição? Sim, a gente separou aqui várias ideias e estratégias para ajudar você a organizar o seu mês de abril, para você poder vender mais, na verdade, para você ter faturamento de Natal em pleno mês de abril, como a gente já viu acontecer com vários dos nossos alunos que aplicam o marketing de loja única, como é o caso da Bia, que em abril conseguiu vender 30% a mais do que o mês de dezembro dela, que é o mês do Natal. Ou seja, com a estratégia certa, você vai conseguir ter esse tipo de resultado aí na sua loja. E o melhor de tudo, tá? A Bia está lá do outro lado do país, lá em Capanema, no Pará. Então, sim, é possível, independentemente de onde a sua loja fica. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui e te fazer um convite. Já aproveita, curte esse vídeo, te inscreve aqui no canal da Vitrine Perfeita, porque essa é uma forma de a gente saber que o nosso conteúdo está do agrado, você está gostando e, claro, compartilha com outras pessoas que podem estar sem ideias do que fazer em abril para sua loja vender mais. Ou seja, para um minutinho, curte rapidinho. o vídeo e a gente continua. Exato. E além disso, nós não estamos sozinhos aqui nesse episódio, estamos com a parceria da Cabidário, que é uma empresa que faz todas as soluções possíveis para sua loja ser linda, bonita, atrativa e vender mais. Então, a Cabidário, se você está pensando em reformar a sua loja ou abrir uma nova loja, eles são especialistas em projeto, em expositores, cabides, manequins, tudo o que você precisa para sua loja vender mais. E claro, quem acompanha aqui o podcast Loja Única pode garantir o seu cupom de desconto, tá aqui na tela, aqui embaixo. Para a gente começar, como você faz para planejar as ações do mês de abril? Como muita gente faz. Então, muita gente para e pensa assim, o que as outras lojas vão fazer? Ah, fulana de tal lá tá lançando a coleção de outono e inverno, ou tá fazendo uma liquidação, e aí começa a se espelhar em ações que outras lojas, ou as próximas, ou até as grandes marcas, por exemplo, para começar a ver o que pode ser feito na sua loja. Só que dessa forma ela sempre está atrás, sempre está se espelhando em outra pessoa, que né? daqui a pouco não está aplicando a melhor das estratégias. Então, esse já é um grande problema. O resultado a gente não sabe qual é, porque você está vendo do lado de fora. Agora, a realidade, os números dessa loja, você não sabe qual é. Então, não adianta você ficar bisbilhotando ou tentando aproveitar alguma oportunidade que outra loja está colocando em prática. Então, assim, antes a gente aprofundar o jeito certo de você planejar suas ações de abril, é importante dar esses alertas. Um outro erro muito comum que acontece é querer se basear muito nas notícias. E quando a gente vai olhar para a parte das notícias, não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas muito provavelmente se você for ler notícias, estão falando que está em crise, que o mercado está em declínio, que está cada vez mais difícil e por aí vai. Então, a crise no Brasil, ela praticamente só troca de nome, de fase, mas a gente está sempre existe um cenário de dificuldades, de desafios, e se você pensar assim, não, abril realmente é um pouco mais complicado, eu vou esperar para maio, que daí em maio eu vou fazer todas as ações. Não, é justamente porque abril talvez seja um mês com maiores desafios que você precisa botar mais energia em abril. Então, cuidado para não se deixar levar por essas notícias, crenças, etc., de que isso é muito complicado, talvez não seja um bom mês, porque no fim das contas, se você fizer isso, você vai só validar que não é um bom mês. Então,
E é aquela coisa, a sua loja está nas suas mãos. Você pode fazer algo para resolver isso. O cenário econômico, ele pode influenciar um pouco mais, um pouco menos, vai. Mas se você estiver parada, sem fazer nenhuma ação, esperando o próximo mês, a próxima oportunidade, ou esperando alguma data específica para sua loja vender mais, você vai estar sempre esperando e não tendo resultado. E isso é muito diferente. E sempre vai ter clientes fazendo compras em abril. E a sua loja precisa estar pronta para receber esses clientes. E não casualmente eles vão cair na sua loja e comprar. Então, você vai criar as oportunidades. Nós vamos falar muito sobre isso ao longo do episódio. Outro ponto que eu acho interessante a gente frisar aqui é que o Francisco comentou lá no começo do episódio que é um mês de transição. A gente não tá definitivamente no inverno, mas a gente não tá ainda no verão. Então, fica aquele mês de transição. O outono tem essa característica. E aí, muitas lojas já estão com suas coleções já de outono e de inverno. Então, se basear só na novidade, de que chegou novidade, fazer com que isso dure todo o mês de abril, vai fazer com que a sua comunicação fique simplesmente insuportável. Por quê? É só novidade, é um único argumento de vendas. Então, a gente quer aqui nesse vídeo mostrar que você tem inúmeras outras possibilidades de criar comunicações que sejam interessantes para o seu cliente, baseado no que você já tem dentro dessa loja. E claro, com a loja preparada, com as coleções de todas as marcas que você compra, pensando no conjunto de loja, sendo algo interessante, você tem muitas oportunidades, mas muitas mesmo. Cuidado para não confundir apresentar novidades com comprar produtos novos. Isso é uma grande confusão que gera muitos problemas para a loja, porque no fim das contas, qualquer produto que a sua loja tem pode ser apresentado como se fosse uma novidade. E tudo isso está relacionado à comunicação de vendas, à estratégia que você está aplicando. Então, não caia nessa armadilha. É muito comum de ver, chegou novidade, está chegando novidade. Isso não pode se tornar um argumento de vendas, porque no fim das contas as pessoas vão acabar se acostumando a comprar só quando tem novidade ou quando tem liquidação e você vai estar presa num ciclo de lucro e de prejuízo andando de lado, sem conseguir fazer a loja crescer. Exato. E um outro ponto vamos montar o conteúdo deste podcast, deste episódio e abrimos claramente o calendário do varejo, que é uma ferramenta muito usual de todos os lojistas. E aí, Francisco, olhei para ele e disse, mas Francisco, esse mês aqui, 7 de abril tem o Dia Mundial da Saúde. De que forma essa data é mais comercial? Não tanto. Dia 14 de abril, Dia Mundial do Café. Talvez um pouco mais pela tendência das cores e tal. Aí dia 20 de abril a Páscoa. Interessante, mas talvez não seja exatamente isso. 23 de abril, Dia Mundial do Livro. As pessoas no Brasil não são muito adeptas à leitura, então talvez não seja o melhor exemplo. E 28 de abril, Dia do Frete Grátis. Eu até comentei com ele, tem lojistas que não conseguem ainda nem vender no online, como é que vão fazer alguma promoção, alguma ação de vendas baseada no frete grátis? E aí a gente percebeu assim que muitas vezes não dá para só ter uma ferramenta de vendas que é o calendário do varejo. Existem outras possibilidades que você precisa e deve utilizar para criar novas comunicações que sejam interessantes para o seu cliente e para não depender só do calendário do varejo, que pode não estar tão bom assim, ou só da novidade. Então, por isso que é muito importante você ficar até o final desse vídeo. Ou seja, Dia da Saúde, do Café, Sexta-feira Santa, Dia dos Povos Indígenas, tudo isso são ideias. A gente sempre estimula, assim, que você busque o calendário do varejo para buscar ideias, referências. Algumas datas têm um potencial maior de vendas, mas abril talvez não seja aquela data com aquele mês, apelo. Nossa, aqui tem várias oportunidades, eu vou aproveitar tudo isso. Ao mesmo tempo, você precisa criar as suas oportunidades. Então, a gente vai te mostrar como fazer isso através dos circuitos de vendas. O importante aqui é não pensar assim, nossa, não tem nada daqui do calendário que eu possa usar, então, de novo, não vou fazer nada de diferente, vou esperar as coisas acontecerem, vou esperar chegar maio, onde eu vou dar... Não, você vai organizar. E o circuito de vendas não precisa necessariamente estar atrelado a uma data do calendário. Você pode fazer a partir do que você bem entender, baseado no seu público, no que você tem na sua loja e por aí vai. Então, cuidado, para não cair nesse conto do calendário e ficar sem ideias.
você vai ter várias ideias. É, porque você vai ficar presa a uma única ferramenta, sendo que existem outras possibilidades que te permitem outras opções. Inclusive, uma delas, com certeza, é o circuito de vendas. E, tá, mas o que que é circuito de vendas? Estou conhecendo a Vitrine Perfeita agora, nunca ouvi falar nisso. É um conjunto de ações que são ações inteligentes para que você possa chamar a atenção do seu público a partir do que você já tem na sua loja. Então, você vai observar as compras que você fez para vender para os seus clientes e vai dizer assim, tá, então aqui eu tenho um padrão, é a partir disso que eu vou criar uma comunicação e aí para todo mundo que vai ver os seus produtos, tudo aquilo é uma novidade, porque o que você, digamos assim, a história que você conta, o conjunto que você faz, você cria uma história a partir disso para comunicar e vender os seus produtos. E o circuito de vendas tem a vantagem de acontecer num curto espaço de tempo, não necessariamente está atrelado a uma data comemorativa, não quer dizer que você tenha que fazer uma liquidação ou dar desconto, você gera uma nova oportunidade. Dessa forma, você está sempre renovando a sua comunicação, sempre renovando o seu marketing, sempre renovando a sua máquina de vendas para que as pessoas tenham interesse pelo que a loja tem a oferecer. Então, baseado nessa ideia do circuito de vendas que a gente vai te passar por cada um dos passos aqui para você conhecer. Inclusive, se você quer saber um pouco mais sobre o circuito de vendas e saber em detalhes como aplicar essa estratégia na sua loja, nós gravamos uma aula gratuita, ela está aqui na tela ou aqui embaixo, é o Workshop para Lojas. Lá você vai descobrir, inclusive, como ter acesso a essa ferramenta que é o circuito loja lucrativa, que vai te conduzir passo a passo por cada uma das etapas. Cada uma das cores desses circuitos, inclusive, é um dos passos para você aplicar essa estratégia no seu negócio. Se você depois quiser saber com mais detalhes como aplicar e como organizar os circuitos de vendas na sua loja, fica o convite aqui para você conhecer o Workshop para Lojas. E agora, então, a gente resolveu pegar cada um desses passos: estratégia, produção, divulgação e resultado, para te mostrar como você pode aplicar no seu abril para sua loja alavancar as vendas e ter faturamento de Natal. Exatamente isso, porque, como o Francisco comentou, é um curto espaço de tempo. Então, em uma semana, 7 dias, você já consegue aplicar essa estratégia para ter resultado na sua loja. E muitas vezes, inclusive com a Bia, que a gente mostrou aqui no começo do episódio, a reação em cadeia, né, o efeito bola de neve que a gente fala, vai acontecendo, porque a comunicação da semana anterior continua sendo interessante para as pessoas que vão chegar e vão ter sempre uma novidade. E por quê? A novidade, ela não está no produto, e sim no circuito de vendas, na ação de vendas que você está criando para apresentar os produtos. Então, a gente já te convidou para o Workshop para Lojas, mas para não te deixar assim, ai, mas eu fiquei com um gostinho de quero mais, a gente vai passar por cada um desses 4 passos. O primeiro deles é a estratégia. E aí, uma primeira ação que a gente sempre fala em todo atendimento, toda mentoria que a gente faz, toda vez que a gente conversa com o lojista quais são os dados que você tem sobre a sua loja? Quais são as métricas? Porque lá no começo a gente comentou, não adianta você ficar olhando a vizinha, a concorrência, porque tal loja, aquela marca tá fazendo tal jeito. Tá, mas peraí, como é que tá a sua loja? Como é que tá o seu estoque? Como é que foram as vendas do ano passado, do mês passado, da semana passada? Como é que tá esse histórico? Porque a partir do momento que você tem uma base de informação sobre a sua loja, você consegue dar próximos passos. E a partir daí, definir qual é a estratégia necessária para vender mais. Por quê? Você pode olhar o seu estoque e ver que tem XYZ de produtos. Mas o Z, nossa, tá assim demais. Tá, então o que eu posso fazer para conseguir vender mais desse produto e conseguir vender outros produtos que são alguma novidade, porque daí você vai mesclando o que tem no estoque, o que é um produto novo de fato, porque estamos no começo de coleção. Então tem tudo isso para você pensar numa estratégia que seja interessante para o seu negócio, não para copiar alguém de outra loja. Então, se a gente for olhar, existem 4 cores: estratégia, produção, divulgação, resultado. A gente está falando aqui dessa etapa da estratégia. Com base nos dados que você tem, com base nos objetivos, no que você deseja para sua loja, você vai começar a organizar essa estratégia. Porque, por exemplo, o objetivo pode ser acabar com alguns produtos do estoque. Outro objetivo pode ser começar a divulgar a coleção outono e inverno. Um outro objetivo pode ser aumentar o faturamento nesse mês de abril, porque o meu histórico do mês de abril é baixo.
não importa. Quero aumentar o ticket médio, quero, enfim. Exato. Com base no objetivo, você começa a desenhar a sua estratégia nos circuitos que serão aplicados durante o mês de abril. Além disso, quais são as metas? O que você tem de metas para cada uma dessas etapas? O que você vai... Que tema você vai criar em cima desse circuito? O que você vai colocar como uma oferta irresistível? Todo circuito de vendas, para ter um bom resultado, ele precisa ter uma oferta irresistível. Oferta irresistível não é dar desconto, não é toda a loja por 50%, pelo contrário, é criar ações, criar uma estratégia que faça o cliente perceber que ali existe uma boa oportunidade. Você pode fazer, por exemplo, um primeiro circuito tem uma oportunidade que automaticamente vai fazer com que o cliente tenha desejo de comprar num circuito mais para o final do mês, quando ele está sem tanto dinheiro, mas você está apresentando algo novo e ele vai ter interesse de comprar mesmo que ele supostamente não esteja com ele aquela conversa, até final do mês, estou sem dinheiro, às vezes é só conversa, é só porque ele não viu uma boa oportunidade na sua loja. Tudo isso deve ser construído nessa primeira etapa, que é a etapa da estratégia. E além disso, a gente falou sobre o calendário, trouxe algumas datas comemorativas, mas dependendo da situação, na sua cidade, você tem um evento grande, você tem um aniversário que vai envolver toda a cidade, às vezes as cidades menores, um casamento que vai movimentar a cidade, ou até mesmo um show, algo que vai acontecer e que especificamente na sua cidade você não estava pensando, opa, peraí que eu tenho que olhar o que a minha comunidade, o que as pessoas que frequentam a minha loja vão fazer, porque aí você está analisando o seu público-alvo e a estratégia vai unir o desejo do seu público-alvo junto com o que você tem para oferecer. E aí a estratégia fica muito mais direcionada e assertiva. E perceba que se você aplicar, por exemplo, 4 circuitos de vendas durante o mês de abril, fica muito mais interessante do que todo o mês de abril, que tem 30 dias falando sobre o mesmo assunto, aguardando chegar o mês de maio para começar a falar do Dia das Mães. Então, muito cuidado para não se acomodar e ficar esperando isso. Então, quando você renova essa comunicação, sua loja está sempre em evidência, sempre acontecendo algo novo e o cliente percebe isso. O cliente consegue enxergar qual é a loja que está sempre acontecendo algo diferente. Tem aquela frase que diz que movimento gera movimento. É essa lógica que você vai aplicar na sua loja. Exatamente isso. E aí a gente vai para a segunda etapa, para a segunda fase, segundo passo, que é a produção. E aí aquela grande pergunta que a gente sempre fala é: o que você pode fazer para ganhar tempo? Por quê? A gente sabe muito bem que tempo é algo escasso, apesar de que todo mundo tem 24 horas, mas como é que você está organizando o seu tempo? E no passo da produção, você vai organizar e planejar para não deixar tudo para a última hora, do tipo, meu Deus, esqueci de fazer a postagem. Eu podia ter feito um evento, Não, você nesta fase... Não me preparei para tal coisa. Não me preparei. Nossa, perdi essa oportunidade. Por quê? Muitas vezes a gente percebe que as ideias, elas até surgem, mas a execução acaba ficando atropelada. Então, nessa fase de produção, você vai organizar e identificar o que você precisa, quais são as parcerias que você pode fazer, porque, por exemplo, Páscoa pode ser buscar uma parceria com uma loja de chocolates. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias. Dia da Mulher, fui comprar uma salada e ganhei um esmalte. Se a dona daquele espaço não tivesse se organizado, eu não teria nem ganhado esmalte, nem conhecido essa nova marca. Então, buscar essas parcerias de algo simples que você pode fazer para divulgar a sua loja. Então, inclusive, é por isso que esse episódio está indo para o ar na primeira quinzena de março. Por quê? Porque as coisas que vão acontecer em abril, elas precisam ser organizadas. Então, nessa etapa da produção, você já pensou na estratégia. Agora você vai começar a organizar para que essas coisas que você imaginou aconteçam. E dessa forma, você pode, inclusive, dar o direcionamento para que a equipe saiba o que tem que fazer. Equipe, de tal dia nós vamos fazer essa ação, depois nós vamos aplicar esse circuito, então para isso eu vou precisar disso. Eu, como dona da loja, vou precisar buscar, e aí é o papel da dona da loja, buscar estratégia, buscar parceria com o fornecedor, buscar novas formas de divulgar, de atrair clientes. Então, como é que você vai organizar essas ações para que não aconteça nada de improviso? Você vai ganhar tempo e às vezes
é simplesmente parar por uma hora para organizar essas ações, para distribuir, para trocar uma ideia com a equipe, delegar funções e não ficar correndo, né, sempre em círculos, sempre sem sair do lugar. É isso que eu queria Exato, dizer. girando em círculos. E aí aquela coisa, né? Se tá sem tempo é porque você não tem uma estratégia eficaz que consiga contemplar a venda, a organização da equipe, o direcionamento da equipe, para não ficar com a equipe que só fica ali, né? No celular, esperando a venda acontecer. Não, se a equipe tá ali, ela tem que ser utilizada da melhor forma possível para que esse tempo que ela tá lá se dedicando a essa loja traga resultados, tanto para a equipe quanto para a loja, certo? E alguns pontos práticos, né? Então, durante o circuito de vendas X, eu pretendo fazer um evento na loja. Então, o que você precisa fazer para que esse evento aconteça e seja um sucesso? Eu pretendo aumentar o número de postagens. O que a equipe pode ir fazendo de postagens para que você consiga atingir esse objetivo? Eu desejo fazer tráfego pago. Abril é o mês que eu vou investir em tráfego pago. Ok, o que você vai divulgar no tráfego pago? Não é aquela história de postou e vai lá no botão impulsionar e faz, bota aqui de qualquer jeito. R$10, R$20 só para dizer que fez alguma coisa. Não, isso é fazer as coisas na base do improviso e quem faz dessa forma provavelmente está reclamando que abril não foi um bom mês de vendas. Exato. Então, depois que você fez toda essa questão da estratégia e organizou a produção para que isso de fato aconteça, a gente entra para o terceiro passo, que é a divulgação. E nesse momento é onde o seu foco vai estar 100% voltado para as vendas. Então, nesse momento, você vai... Essa etapa particularmente vai acontecer durante os circuitos ali em abril e você vai estar focado em vender, buscar como atrair novos clientes, buscar como potencializar a meta, organizar com a equipe metas de vendas individuais, premiação individual para a equipe, para que todo mundo esteja envolvido nesse mesmo objetivo, fazendo com que os circuitos tenham resultado. É assim que funciona. E até porque no passo da divulgação, a gente tem que pensar assim, você tem que pensar assim, como é que eu posso fazer para chegar em mais clientes, mais público? Porque tem um cliente que comprou lá em janeiro e nunca mais apareceu. Como é que eu resgato essa pessoa? Quais são as ações que você pode fazer para conquistar novos clientes? Então, você está focado em fazer com que as pessoas saibam que a sua loja existe, que a sua loja tem uma oferta que é irresistível, que a sua loja tem produtos para oferecer, de qualidade, que é o básico que a gente sempre fala. Então, assim, você tem que estar, focado em encontrar essas pessoas e fazer com que elas vão até a sua loja, visitem a sua rede social. E toda essa comunicação essa divulgação, essa comunicação, ela vai estar acontecendo tanto no físico quanto no online. Por quê? Na fase anterior, você se planejou e você se organizou para isso. Percebe que nesse caso fica muito mais fácil se você ligar o radar para buscar essas oportunidades, para aumentar clientes, para aumentar ticket médio, para criar uma parceria, para fazer ações que vão gerar picos de faturamento ao longo de todos os circuitos. Tudo isso você vai abrir esse radar, vai ficar fácil de enxergar essas oportunidades. Por quê? Porque existem duas etapas, dois passos anteriores, a estratégia e a produção. O básico, a parte geral, você já organizou e agora sobra tempo para você encontrar essas oportunidades. Qual é o problema da divulgação do jeito errado? A divulgação do jeito errado é assim, o que eu vou fazer hoje de tarde? Fulana, vá lá e faz um provador hoje de tarde, pega essas peças aqui e faz lá. Por quê? Porque eu preciso postar alguma coisa dos stories. Essa é a forma de fazer divulgação de vendas sem estratégia. Por quê? Porque você está só mirando no produto, está só fazendo para cumprir tabela e não preparando uma oportunidade para receber o cliente. Para que ele olhe e pense, não, isso aqui não é só alguém tentando me empurrar um produto. Então, essa é a grande diferença. Muitas vezes é aquela história, você não enxerga as possibilidades porque você está ali correndo, fazendo um monte de coisa e não está vendo. As oportunidades estão ali na sua frente. E se você estruturar e deixar tudo organizado, com certeza sua loja terá mais resultados. E o Francisco ainda foi interessante e querido na apresentação agora, porque muitas vezes eu já vi
Eu tive uma ideia de manhã, aí Nem sabe. foi o dia inteiro, chegou no final do dia, mas eu não fiz, mas eu não coloquei em prática. Então, a ideia na cabeça, o papel aceita tudo, mas a execução, o fazer é o fundamental, é o que as pessoas vão ver. Então, assim, não adianta você ficar só no plano das ideias e não executar. Por isso que é sempre um programa de implementação, é implementar as coisas para que, de fato, o resultado aconteça, como na Bia, por exemplo. Exato. Tudo isso que a gente está falando está dentro do Circuito Loja Lucrativa, que você pode encontrar no programa Loja Lucrativa, que o link está aqui embaixo na descrição. Um exemplo que enquanto tu falava, eu lembrei aqui, né? A ação do Dia da Mulher, que tu ganhou ali o esmalte. A Luísa postou alguns dias atrás no Reels do Instagram um vídeo com uma ideia de vitrine para o Dia da Mulher, com flores na vitrine, que foi uma ação que aquela loja pensou, organizou de forma estratégica, investiu, preparou toda a loja para receber as clientes e com isso ela conseguiu vender muito mais. Muita gente viu aquele vídeo no dia 7 de março, no dia 8 de março, e não deu tempo de fazer. E ficou aquela história assim, que legal, podia ter feito na minha loja. Pois é, podia ter vendido na sua loja e perdeu a oportunidade. E tem muita gente que não vai sequer se dar conta que pode usar essa mesma estratégia em qualquer outra época. Não necessariamente esperar o Dia das Mães para acontecer. Por quê? Por quê? Porque não está aberto para enxergar oportunidades para a loja vender mais. E aí fica naquela coisa, mas depois eu faço, depois eu vejo, e depois nunca acontece, fica sempre para depois. E aí a gente tem 4 passos. O último passo é o resultado. Então, quais são os resultados que você tem a partir do momento que você aplica o circuito de vendas? E aí vale uma análise. Quais são as ações que deram certo? O que você pode replicar daqui um mês, na semana seguinte? O que você precisa ajustar? Por quê? Quando as coisas vão acontecendo, você vai percebendo que ações são super positivas e trazem resultado e outras, nossa, gastei tempo tentando fazer isso aqui e não deu certo. E é do jogo, faz parte do jogo você aplicar essas ações e ver o que vai acontecer, certo? Se eu chegar e perguntar para você, o que funcionou na sua loja, nas estratégias de abril do ano passado, você vai saber responder? Agora, se eu chegar e perguntar para você, o que você fez na sua loja anteontem e ontem que deu resultado e que você acha que funcionou, com certeza a sua memória vai lembrar desses episódios recentes. Ou seja, no fim das contas, depois de ter passado pela estratégia, pela produção, divulgação e resultado, agora nesse momento o resultado você vai registrar aquilo que deu muito certo, aquilo que deu errado e aquilo que foi ok, mas se eu tivesse feito tal coisa, porque quando você parar na próxima vez que você organizar o seu circuito de vendas, na etapa da estratégia, ali existem várias informações que vão trazer dinheiro para o seu bolso, que são ações que você daqui a pouco esqueceu que você podia ter feito de novo. Nesse exato momento, se você puxar na memória, você vai lembrar: nossa, eu nunca mais tinha feito tal coisa que funcionou. Por quê? Porque você entrou no modo automático. Lojista no piloto automático que sai fazendo as coisas e esquece que o seu papel é cuidar da estratégia, ter uma visão de negócio da sua loja. Então essa etapa de registrar é isso, é ter um histórico, criar dados, criar a performance, tudo para você entender o que dá certo e fazer mais vezes e o que dá errado e ajustar para que não aconteça novamente. E é aquela coisa, a gente não pode se fiar, não, porque a minha memória é maravilhosa. Duvido que você lembre o que você comeu quarta-feira da semana passada. Não vai lembrar. Exatamente porque a gente está sendo sempre minado de informações, informação para todos os lados, e às vezes esses fatos que são extremamente relevantes e importantes para o resultado positivo da sua loja acabam caindo no esquecimento. Quantas vezes a gente em mentoria, em conversa com o lojista, não ouviu assim: nossa, tu acabou de me dar uma ideia, tu sabe que há uns 2 ou 3 meses atrás eu fiz e deu muito bom, e a gente, e por que não repete? Porque, né, a rotina, eu acabo não tendo tempo. Se não tá tendo tempo é porque tá aplicando uma estratégia que não é eficaz. Então, por isso que essa questão do circuito de vendas, ele vai te trazer essa clareza, essa possibilidade do que precisa ser feito no
novamente para continuar trazendo resultado, mas não o tempo inteiro para não ficar cansativo, e o que não pode ser repetido porque, nossa, isso aqui realmente não deu certo, ou não deu certo por causa disso, 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 se eu adaptar pode dar bom, e aí vale testar. Muitas vezes é testar, é ver qual que é a resposta do dia a dia, do cliente, do lojista, do cliente, no sentido de quem vai comprar da sua loja, como é que ele vê essa ação, como é que a sua principal cliente está vendo essa ação que você está criando. Abril está chegando e está na sua mão ter um mês com grandes resultados, um mês que você pode vender muito, como a gente mostrou aqui, inclusive para mostrar para você que é possível sim, a partir do momento que você aplica a estratégia certa. Se você colocar em prática os circuitos de vendas, passando por cada um dos passos, estratégia, produção, divulgação, resultado, a sua loja vai gerar interesse e, consequentemente, vai vender mais. A partir disso, você começa a organizar as suas próximas estratégias, os seus próximos circuitos para maio, para junho, para julho, porque você já criou uma ferramenta que funciona, que traz resultado tanto de curto quanto de longo prazo. Porque de curto, porque você tem uma novidade para apresentar agora, que não está limitada a apresentar produto ou dar desconto, e de longo prazo, porque as pessoas vão vendo que tem sempre algo novo acontecendo. Reforço o convite, se você quer saber como aplicar os circuitos de vendas no seu negócio, aqui embaixo tem uma aula gratuita, que é o Workshop para Lojas, e lá você vai conhecer um pouco mais a nossa estratégia. Se você quer todo passo a passo detalhado, você também pode entrar no programa Loja Lucrativa, onde a gente passa por todo o circuito, com passo a passo, bem aplicável, um programa de implementação para a sua loja ter mais resultados. E já fica também aqui uma pergunta, se você gostou desse episódio, se você gostou desse tipo de conteúdo, bem prático, bem aplicável, o que você mais gostou, escreve aqui pra gente nos comentários que nós estamos curiosos para saber a sua opinião. Estamos ansiosos para saber a sua opinião e queremos saber o que você vai colocar em prática na sua loja. Pode deixar o comentário aqui embaixo que a gente está sempre de olho, já vai respondendo a sua demanda, a sua dúvida. E claro, se tiver algum assunto que você deseja que a gente traga aqui no podcast, pode deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer. Quem sabe o próximo episódio a gente falar sobre esse assunto. Então, ficamos por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau!